As pessoas devem colocar as suas mãos palma com palma e com as cabeças abaixadas, recitar o seguinte: de agora em diante, até acessar o estado Buda, eu me refugio em Buda, eu me refugio no Dharma, eu me refugio na Sangha. Eu me refugio em Buda, que é o mais venerável dos seres humanos. Eu me refugio no Dharma, que é venerável porque é livre de desejo. E eu me refugio na comunidade budista, a mais venerável comunidade de todas. Eu me refugiei em Buda, eu me abriguei no Dharma, e eu me refugiei e abriguei na comunidade budista. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Nós acabamos de ler 2 capítulos importantes, né? O de Suhotsu Bodai Shin, acordar para a mente Bodai, e o outro que foi a veneração a todos os Budas, né? Venerar os Budas, respeitar os Budas, honrar os Budas. O capítulo seguinte desse trabalho de Dogen Zenji-sama é Kiebu Posso, que é o refúgio nas 3 joias, né? Então, o capítulo começa dizendo assim. Há uma questão, a questão 120 de um tratado antigo pergunta: você venera os 3 tesouros ou não? Isto claramente demonstra que a reverência venerativa a Buda, ao Dharma e à comunidade budista, a Sangha, é a essência da transmissão correta dos Budas ancestrais, tanto na Índia quanto na China. Aí vem uma outra expressão que as pessoas têm traduzido separadamente, Budas e ancestrais, né? E, na verdade, em japonês é Busho. Busho. Busho quer dizer Buda ancestral, é junto, não é separado, né? Tanto na Índia como na China, é a transmissão, a essência da transmissão é isso, é o respeito, a veneração a Buda, Dharma e Sangha. Porque as pessoas podem dizer assim: ah, monja, eu adoro o Buda, eu gosto dos ensinamentos dele, mas a sua Sangha eu não gosto. Ou então a pessoa diz assim: eu adoro a Sangha, mas essa história de zazen é muito chata, eu não gosto de fazer zazen. Também não está certo, né? Os ensinamentos eu não entendo nada, eu não gosto. Não, então são os 3, né? É Buda, Dharma e Sangha. Sem se refugiar nos 3 tesouros, é impossível de venerá-los reverentemente. E sem venerá-los reverentemente, é impossível de se refugiar neles, né? Eu me refugio, eu me abrigo em Buda, Dharma e Sangha porque eu respeito. Senão, não vou me refugiar, né? O mérito de ter se refugiado nos 3 tesouros inevitavelmente surge quando existe uma comunhão espiritual entre o praticante e Buda. Veja que interessante, Dogen Sama insiste muito nisso. Tem que haver uma comunhão espiritual entre cada um de nós e Buda, e o despertar. E aqueles que experienciam esta comunhão, inevitavelmente se refugiam. Quer estejam nos níveis celestiais ou nos seres humanos, quer estejam vivendo nos infernos, ou como espíritos famintos ou animais. E como resultado, as benesses são assim acumuladas e aumentam através dos vários estágios da existência.
levando-os à mais suprema iluminação. Veja que interessante, né? O resultado desta comunhão, seja onde quer que você esteja. E hoje estávamos falando lá na rádio, o nosso técnico de som, né? Dizendo que ele passou por Santa Efigênia esses dias, e ele ficou tão triste de ver as pessoas numa decadência tão grande, de umas drogas atuais, que tem uns instantes de prazer e depois ficam abobados, né? Não sabe mais nem o nome, com umas coisas graves que estão acontecendo. E assim, vê uma energia tão prejudicial desse lugar, ele falou. E não há nada que se possa fazer, não é? A não ser que alguém ali desenvolva essa comunhão. Alguém aponte que é possível despertar. Não é fácil. É um processo longo, sofrido, demorado. Mas a pessoa precisa querer passar por ele. Né? Não tem jeito. Por isso que ele diz, onde quer que sejam morando. Ser celestial, quer dizer, aquele que está tudo bem, não falta nada, eu não preciso de nada, eu sou feliz, tudo na minha vida é perfeito, é um ser celestial. Ou ser humano, é como nós aqui, que tem alegria, tristeza, bem-estar, mal-estar, né? As coisas. Ou aqueles que moram, que vivem nos infernos, só em sofrimento, em dor, não tem nenhum prazer na vida. Ou que aqueles são os espíritos famintos, que estão sempre reclamando, sempre insuficiente, né? Ou é que nem bichinho que vive só por instinto. E tem também os asuras, né? Que são aqueles que são sempre briguentos, bravos, né? Mas seja onde fé que esteja, existe benesses que se acumulam e aumentam durante as várias eras, espaços, estágios da vida, e que finalmente são capazes de obter o estado supremo do despertar. E mesmo que a gente possa ser desviado por maus amigos ou demônios, com o resultado que nós paramos de fazer o bem e perdemos toda a esperança de obter o despertar, mas porque previamente nós nos refugiamos nos 3 tesouros, as bênçãos continuam aumentando. E eventualmente nós vamos fazer o bem. E finalmente vamos obter o despertar, a iluminação. Então, refugiar-se nos 3 tesouros significa, antes de tudo, chegar com fé pura, confiança pura, entrega completa. Quer seja durante a vida do Tathagata ou depois dela, as pessoas devem colocar as suas mãos palma com palma e com as cabeças abaixadas, recitar o seguinte: de agora em diante, até acessar o estado Buda, eu me refugio em Buda, eu me refugio no Dharma, eu me refugio na Sangha. Eu me refugio em Buda, que é o mais venerável dos seres humanos. Eu me refugio no Dharma, que é venerável porque é livre de desejo. E eu me refugio na comunidade budista, a mais venerável comunidade de todas. Eu me refugiei em Buda, eu me abriguei no Dharma, e eu me refugiei e abriguei na comunidade budista. E somos assim capazes de nos refugiar nos 3 tesouros devido ao nosso desejo, à nossa aspiração por esse despertar supremo, pela iluminação. E tendo feito assim, podemos ter certeza que mesmo que o nosso corpo e mente estejam num constante estado de surgir e desaparecer, o nosso corpo do Dharma continuará a crescer até que finalmente obtenhamos a iluminação, o despertar. A palavra ki, da expressão kie, que significa refugiar-se, abrigar-se, significa atirar-se. E significa depender, confiar. E este é o significado das palavras refugiar-se ou abrigar-se, que é kie.
Assim como uma criança se atira nos braços de seu pai, nós deveríamos nos atirar nos três tesouros. Assim como as pessoas dependem, ele está falando do passado, da antiguidade, né? Do rei, para o seu bem-estar, nós também devemos depender dos três tesouros. Nós nos refugiamos em Buda, porque é o nosso grande mestre. Nós nos refugiamos no Dharma, porque é um bom remédio. Nós nos refugiamos na comunidade budista, porque é composta de excelentes amigos. E aí que às vezes as pessoas não entendem, né? Às vezes as pessoas entram na comunidade para praticar, e tem algumas pessoas que elas têm mais afinidade e outras menos. Mas são todos excelentes amigos, porque nos mostram o caminho. Alguns nos mostram como que a gente não deve se comportar, e outros como a gente deve se comportar. Mas não tem ninguém para ser excluído da sanga, ao contrário. Alguém perguntou, por que nos refugiamos apenas nos três tesouros? E a resposta veio. Porque além de ser o fundamento básico do caminho, os três tesouros são capazes de libertar os seres do nascimento e morte e levá-los à iluminação. Além de ser a base do caminho, a fundação, a essência, são capazes de libertar os seres de nascimento e morte e levá-los à iluminação. E Dogen comenta, o mérito dos três tesouros é verdadeiramente maravilhoso. Na Índia, Shakyamuni Buda é conhecido como Buda. Na China, ele é conhecido como Tio. Isso quer dizer, aquele que realizou a mais alta e suprema iluminação. Na Índia, o Dharma, a lei, é chamado Dharma ou Dhamma. Na China, é Fa. Na linguagem comum, a palavra lei é usada para designar o bem, o mal ou um fenômeno neutro. Mas com letra maiúscula, como é dita nos três tesouros, significa um nível, uma medida de julgamento. Na Índia, a comunidade budista é chamada Sangha. Na China, Ho-Ho-Chun, comunidade harmoniosa. Elogie os três tesouros, que têm sido assim expressos, designando seus componentes dessa maneira. O que é Buda, o que é Dharma, o que é Sangha, né? Há 4 categorias dos três tesouros. A primeira é os três tesouros da eternidade. Nesta categoria, as imagens de Budas, estupas. Estupas são monumentos que se constroem. A gente fazia um tempo, você constrói um monumento. Diz que aí dentro tem as relíquias de Buda. Pode ser os ensinamentos, pode ser alguma coisa que lembra. Tem o sagrado está aqui, né? Então diz que as imagens de Budas, estupas, são o tesouro Buda. Os sutras, os ensinamentos, os textos, são o tesouro do Dharma. E aqueles que raspam suas cabeças ou que se comportam, usam seus rakusus ou suas uqueças, né? E observam os preceitos, são o tesouro da comunidade budista. Não precisa raspar a cabeça a todo mundo, não é todo mundo monge, né? Mas a comunidade budista é feita de monges e monjas, leigos e leigas. Essa semana sábado passado, tive uma reunião com os missionários aqui da América Latina, e a monja muito inteligente, que é responsável lá pelo Peru, ela dizia assim, eu estou mais agora investindo na comunidade laica, porque sem a comunidade laica não existe comunidade monástica. Não é interessante isso? Ela diz, eu quero fazer professores leigos. Não é só mudar de roupa, raspar o cabelo, aprender, ir para o Japão, ou coisa que eu valha, né? É como que você interpreta e vive os ensinamentos na sua vida diária.
Então, o primeiro dos 3 tesouros, da chamada eternidade, são as imagens de Buda, as estupas, as edificações, né? São o tesouro Buda. Os ensinamentos, os livros sagrados são o tesouro do Dharma. E aqueles que praticam são chamados o tesouro da comunidade budista. O segundo aspecto, são 3 aspectos, né? Em 4 categorias. A segunda categoria dos 3 tesouros é despertar pessoas deludidas. Nestes aspectos, Shakyamuni Buda é o tesouro Buda. Seus ensinamentos são o tesouro Dharma. E os seus primeiros 5 discípulos, incluindo a Jinata Caldinha, são o tesouro da comunidade budista. A terceira categoria é os 3 tesouros da verdade em si mesma. O corpo do Dharma é o tesouro Buda. A compreensão das 4 nobres verdades é o tesouro Dharma. E aqueles que a realizam, ou que estão quase para realizar o estado supremo, são o tesouro comunidade. Você veja, esse é o corpo do Dharma, quer dizer, os ensinamentos todos é que são o corpo de Buda. A compreensão desses ensinamentos é o Dharma. E aqueles que entenderam e estão quase entendendo são a comunidade. A categoria final, a 4ª, é dos 3 tesouros como a unidade absoluta. O completo despertar é o tesouro Buda. Que vive puro e imaculado nesse nível. E esse nível é o tesouro Dharma. E se torna completamente um com a verdade. É o tesouro comunidade budista. Você vê, há 4 aspectos, né? 4 categorias. Um que vai falar das imagens, das estupas, dos textos sagrados e dos praticantes. O segundo é aqueles que têm o compromisso de iluminar pessoas deludidas. E nisso, então, Shakyamuni Buda é o tesouro Buda. Os ensinamentos de Shakyamuni Buda são o tesouro Dharma, né? E os seus primeiros discípulos são chamados a comunidade budista, o tesouro da comunidade. Porque sem os discípulos não chegaria nada até nós, né? A terceira categoria, os 3 tesouros da verdade em si mesma. Quando os vários méritos se manifestam no corpo Dharma, é o tesouro Buda. A compreensão das 4 novas verdades é o tesouro Dharma. E aqueles que realizaram, ou estão para realizar, o estado são a comunidade. E o 4º, a categoria final, é dos 3 tesouros como a unidade absoluta. O despertar, a iluminação completa é o tesouro Buda. Viver em pureza imaculada é o nível do tesouro Dharma. E tornar-se completamente um com a verdade é o tesouro comunidade budista. Nós deveríamos reverentemente nos refugiar nos 3 tesouros, como foi descrito acima. Infelizmente, pessoas sem virtudes são incapazes até de ouvir o nome dos 3 tesouros, muito menos refugiar-se neles.